E eu estou com 3 demandas, 3 perguntas do Brasil, e eu queria colocar essas questões, antes de passar a palavra para a plenária, para ter uma interação maior com os nossos estudantes que estão acompanhando o debate pela webconferência. Então, eu vou avogar a presidência aqui da mesa para fazer isso, e depois eu passo, então, mais 3 questões para a plateia. Ok? Então, fazendo, então, aqui a pergunta da Thaisa Brosler, né, orientada da Sônia, ela gostaria de saber do Paulo, para ele falar um pouco sobre a questão da segurança fundiária, ou melhor, da insegurança dos assentados com relação à terra, à posse da terra. Porque ela cita, por exemplo, no Milton Santos, a situação da terra está crítica e não está mais tão tudo acertadinho por lá, como foi colocado. O Sandro Dias, ele faz uma questão aqui um tanto quanto comprida, eu vou tentar resumir, mas dentro do discurso da sustentabilidade, ele também faz essa questão ao Paulo, se a questão da gastronomia, que é uma novidade, no caso brasileiro, inclusive com um chefe gastronômico conhecido, o Alex Atala, entre os 50 mais citados da revista inglesa Restaurante. Ele parte da sua defesa dos ingredientes brasileiros com a preocupação de incorporar a produção dos pequenos produtores. E, dentro desses muitos congressos em que ele participa, ele coloca isso. Então, a pergunta do Sandra é de que maneira essa tendência pode fortalecer os circuitos curtos alimentares dos assentamentos periurbanos, sobretudo aqueles que produzem alimentos orgânicos, serem reconhecidos como gastronômicos e entrarem nesse circuito aí. Se não seriam iniciativas favoráveis à multifuncionalidade e à pluriatividade dos agricultores. E, por fim, uma questão da Vanilde, a Sônia e a Leonilde, que ela coloca que a presidente Dilma, recentemente, disse que iria acelerar o processo de reforma agrária no Brasil, mas o objetivo do governo estava mais voltado para a melhoria da qualidade dos assentamentos existentes, nesse sentido que seria, então, a tal da aceleração. E como é que vocês enxergam essa questão, a Leonilde e a Sônia, se está havendo mesmo essa melhoria ou ela ainda está ocorrendo de forma muito lenta e localizada? Ok? Então, essas são 2 perguntas, né? 3 perguntas, desculpa, já para vocês responderem. Agora, eu queria passar à plateia, se tem alguma questão. O Roberto, por favor, Roberto. E eu acho que alguém precisava levar o... Você pega aí, por favor? Queria colocar mais as questões. Faremos uma rodada de 3 questões e já encerramos. Desculpem, mas está muito tarde já, né? Mas vamos lá. Alô? Em primeiro lugar, eu sou o Roberto Neade, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em primeiro lugar, queria parabenizar a mesa, né, que, como as outras que já tiveram aqui, fizeram intervenções de grande qualidade e de grande capacidade. Só queria fazer 2 registros aqui sobre 2 pontos que foram muito tratados, né, na mesa anterior e nessa. Uma é a questão da dualidade, né, dos ministérios, principalmente no Brasil, né, que a Yannick fala que aqui também tem, só que não é externo, mas é interno. E a outra é a questão do preço da terra. Nós aqui, o seminário tem historiado muito, né? São diálogos contemporâneos, mas todas as intervenções historiam o processo. E é bom sintetizar o que é a questão da terra e da produção agrícola no Brasil. O Brasil pode ser sintetizado durante muito tempo como o país do latifúndio, né, que produzia, né, um produto monocultor com mão de obra escrava para o mercado externo, né. Nós tivemos a queda do escravismo, né, da escravidão, mas os outros pilares dessa permanência, né, disso que se mantém na longa duração, eles
Eles estão aí. Então, diante disso, como já falou muito bem o Caio antes, o estabelecimento de políticas para a agricultura familiar, para assentados da reforma agrária, para povos e comunidades tradicionais, mulheres do campo, juventude, isso é um avanço diante de um quadro de um país, né, que tem, na longa duração, essa permanência, né? Não é à toa que nós temos essa campanha do latifúndio do agronegócio. A Cátia Abreu escreveu um artigo, né, que, digamos assim, deu o start nessa campanha toda, dizendo o seguinte, que o latifúndio e a reforma agrária são atrasos, e o moderno é o agronegócio e a agricultura familiar, né? Então, começou a estabelecer politicamente, ideologicamente, os campos para atuar, e há uma disputa importante na opinião pública do Brasil e que é reconhecido, nós todos reconhecemos. E, diante disso, eu queria aqui destacar dois pontos que foram colocados na fala, dois números, dois dados da fala da Sônia. Ou seja, nós temos 937 mil famílias assentadas no Brasil. E essas 937 mil famílias não contam o período do Império, onde terras devolutas também foram colonizadas, né, com imigrantes. Isso é o período da República. Dessas 937 mil famílias, nós temos, pelas contas que eu vi ali, 650 mil nos últimos 10 anos. E nós temos, dos 87 milhões de hectares, onde foram assentadas essas 937 mil famílias, 49 milhões de hectares, né, foram desapropriados nesses últimos 10 anos. Roberto, desculpa, mas nós estamos com um problema técnico que os nossos tradutores já excederam o seu tempo em 1 hora e eles estão pedindo para a gente, se você puder encerrar, eu dou mais 10 minutos para a mesa responder e a gente encerra tudo, senão a gente vai ficar sem tradução. Rapidamente, então, só esse era um ponto para dizer que esses dados têm que ser muito bem avaliados, e o segundo é o seguinte, eu tenho aqui, Sérgio, depois eu vou te passar, o último levantamento da FNP sobre o preço da terra. Entre 2013 e 2012, na média do Brasil, a terra aumentou 227%. Não, de 2013 a 2012. E chegou a um caso de valorização da região serrana do Rio Grande do Sul de 1.531%, onde a terra, 1 hectare, vale R$40 mil, 14 mil euros. Então, esses números todos têm que ser avaliados, porque é nesse período que se desapropria e assenta um determinado número de famílias, que é um número muito superior a tudo que foi feito no período da República. Pena que não tem mais tempo. Desculpa, viu, Obrigado. Roberto, mas, infelizmente, aqui já tem uma... Pessoal, eu vou dar 5 minutos para cada um, nem isso, para tentar responder as questões, tá? Por favor, sejam brevíssimos. Obrigada. Começa pela Sônia. Sônia. Pronto, já achei. Desculpa. Está funcionando, tá? Tá. Tá, deixa aí depois. Acabou o seu tempo. Bom, Sônia. acabou o tempo já, meu Deus do céu. E eu estou com um monte de perguntas, né? O que eu posso fazer? As questões que o Sérgio coloca, acho que tem... Bom, primeiro a história da camuflagem que a Nazaré coloca. Concordo perfeitamente com ela. Eu acho que existe, né, apesar dessas políticas sociais, a gente perceber nas pesquisas empíricas e tal, que elas realmente trazem alguns avanços, não fica nítido, pelo menos na minha concepção, de que há uma camuflagem da política agrária, né? Por que a Dilma está falando aí que faz tempo a nossa presidente está dizendo que não, ela vai cuidar da reforma agrária, ela vai fazer a reforma agrária, mas ela direcionou o governo dela para a questão da pobreza rural. Agora, falar em pobreza rural no Brasil sem colocar a reforma agrária nesse contexto é realmente muito complicado. Então, todas as falas dela de pobreza rural, em todas as falas, você não tem em momento nenhum, né, a questão da reforma agrária.
Então, eu acho que há essa camuflagem mesmo, né? A questão do arrefecimento da luta e essa contestação, né, como motor, eu acho que a luta pela terra sempre, para mim, sempre foi o motor dessas desapropriações fundiárias e todo esse resultado que nós tivemos aí nesses últimos anos. Sem dúvida alguma, sem um movimento social, eu acho que essa questão não avança, né? Então, precisava que isso realmente voltasse agora. Agora, por que isso não está? Quer dizer, na verdade, está, né? Agora, houveram diversas ocupações agora, está havendo, né, nesse mês de abril, que é o chamado Abril Vermelho, né? Eu acho que tem. Mas ainda... está existindo, eu acho que a Leonilde já explicou bem isso, né? Eu acho que tem uma mudança nessa forma de luta, né, dos movimentos. Eu acho muito mais pela orientação da via campesina, né? Eu acho que está vindo um outro tipo mesmo de reivindicação, né? Sônia, você podia só concluir? Já acabou? Nossa, já. Mas eu não cheguei lá ainda. Mas... Bom, não depende de mim, né? Mas... Bom, pensar em política pública diferenciada, eu acho que o PA é uma política pública diferenciada, porque ela se adapta muito bem aos assentamentos. Eu acho que porque a gente vai encontrar nos assentamentos formas organizativas, às vezes um pouco arrefecidas, um pouco mal estruturadas, e o PA tem chegado e aí essas formas renascem, essas formas se restabelecem, né? Então, eu vejo que ela já é uma política diferenciada para os assentamentos. Claro, né, que precisa ela ser melhor estruturada, melhor... e, principalmente, a questão da informação, né? A gente chega em diversos assentamentos, o pessoal não sabe o que é a política do PA. E não só isso, nós fizemos pesquisas com técnicos de assistência técnica, né, que nos declararam que não sabiam, no interior do Nordeste, né, no Nordeste, que não sabiam o que era PA, né, não sabe o que é essa história de PNAE, de PA. Né. Então, eu acho que falta mais divulgação para isso. Né. Bom, eu queria só avançar, que tinha mais uma questão sobre do número de assentamentos, aí, do número de assentamentos que eu falei 800 e pouco, porque eu usei um pouco o dado que a gente tem cadastrado no censo de 2006, né? Mas realmente cheguei a falar que nós temos quase 1 milhão de famílias assentadas no Brasil. Eu falei disso, mas depois eu estava falando uns 800 e pouco, que é o que a gente conseguiu no censo agropecuário, né? Obrigada, gente. Obrigada, Sônia. A gente vai ter uma tradução até às 7h20, então eu vou passar a palavra para a Yannick para ela responder as questões dela, e depois, se encerrar a nossa tradução, a gente fica no português aqui conosco mesmo, tá? Por favor, Yannick. Vou pedir para todo mundo ser breve. Merci, je vais essayer d'être très rapide. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais à deux qui me semblent importantes. Je vais revenir sur l'histoire du prix de la terre. Il me semble qu'il faut faire le lien avec les scénarios qui s'élaborent actuellement sur les 9 milliards d'êtres humains à nourrir, qui alimentent aussi tout un tas qui relégitiment potentiellement le productivisme, qui relégitime le discours autour de la sécurité alimentaire, qui est un modèle qui n'est pas à confondre avec la souveraineté alimentaire. Et je crois qu'il y a là un réseau de chercheurs, d'organismes internationaux, de lobbies qui sont en marge derrière ces 9 milliards d'habitants en 2050. Et je pense que là, il y a aussi un sujet de recherche. Ça m'amène directement à l'histoire effectivement, l'agriculture familiale alimente les Brésiliens, mais l'agriculture agro-business aussi. C'est compliqué parce qu'une partie de l'agriculture familiale est intégrée pratiquement dans l'agro-business. Enfin, il y a des liens aussi. Il faudrait là davantage éclairer les choses. Je n'ai pas le temps de le faire. Juste une mise en parallèle. Il faudrait aussi voir que du côté français, nous ne sommes pas, peut-être contrairement au Brésil, autosuffisants au niveau alimentaire. Ça, on ne le dit plus. Mais 40% de l'alimentation des Européens
correspond à une surface que nous devons prendre dans d'autres pays, notamment des pays qui souffrent de la faim. Donc je pense que là aussi, il faut faire le parallèle. Et enfin, sur la structure du pouvoir, 3 niveaux d'un côté au niveau Brésil et la France plus centralisée, si j'ai bien compris. Pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai découvert au Brésil que le Brésil était un pays très centralisé et que nous étions un pays très décentralisé. Vos municipes, c'est l'équivalent d'un arrondissement en France. Et ensuite, il y a l'État, et vous n'avez pas d'intermédiaire. Nous avons un tas d'échelons intermédiaires, et au niveau agricole, c'est le niveau départemental qui joue très fortement jusqu'à présent. De notre côté, ça veut dire que selon l'état de la cogestion, la forme de est-ce que la profession joue le jeu ou pas de l'installation dans chaque département, on va avoir effectivement des applications de la politique différentes. Et du côté brésilien, je crois que l'enjeu, c'est ces niveaux différents, ces 3 niveaux qui s'appliquent sur chaque terre. Enfin, c'est compliqué. Mais vous avez les terres de l'INCRA, vous avez les terres donc, nationales, vous avez les terres estaduales, vous avez les terres... Et moi, je pense que l'absence de cadastre unique aussi alimente ce mou, ce flou, en fait, qui aussi fait le jeu des grandes puissances. Obrigada, Yannick, pela sua participação, seu esforço em ser sintética. Foi muito bom. Por favor, Paulo, para suas considerações. Muito bem, eu tenho 4 questões aqui que foram colocadas para mim. Eu vou procurar juntar tudo isso e responder a partir da ideia de conflito, né, que aparece fortemente no caso que nós estudamos. Então, quer dizer, nós temos ali uma luta muito forte entre uma perspectiva de desenvolvimento territorial desses espaços periurbanos e face ao que predomina, monocultivo de cana-de-açúcar. Ora, é a produção alimentar, não é, que legitima, que oferece aos assentados uma bandeira de luta, uma oportunidade, uma fala aceita pela sociedade. Isso permitiu recentemente uma mobilização importante, para responder a Thaís, uma mobilização importante em defesa desse assentamento Milton Santos, não é? Que impediu uma ameaça, que barrou uma ameaça que eles tinham de despejo nos últimos meses. Não é? Isso ainda não está resolvido totalmente, mas tem mostrado que essa mobilização tem assegurado que esse assentamento permaneça. Não é? E o que o Sandro Dias nos fala aqui, ele está estudando esse papel da gastronomia na produção local, para a produção da agricultura familiar, isso também faz parte desses apoios, não é? Que esse tipo de assentamento, voltado para a produção alimentar, para uma produção alimentar de qualidade, pode obter, então, oferecendo para esses agricultores uma legitimidade, um reconhecimento social que pode favorecer, quem sabe, outras experiências dessa natureza nessa região. Bom, para ser rápido, né? Obrigado, Paulo. Foi ótimo, foi rapidinho. Agora, Leonilde... Menos rapidinho. Primeiro, sobre o arrefecimento da luta pela terra e o papel do encontro unificado, né? Bom, o encontro unificado trouxe algumas novidades, eu acho, que é a junção de função social e ambiental da terra, né? Juntou esses 2 termos e reinsistiu na construção de uma estratégia de autonomia camponesa, enfatizo autonomia, não vou entrar em detalhes. Agora, para mim, eu não tenho uma avaliação dos desdobramentos do encontro unificado. Eu acho que o desdobramento a gente vai ver ao longo desse ano, Congresso da CONTAG, Congresso do MST, Congresso da FETRAC-Sul. São uma série de congressos que a gente tem que avaliar até onde o encontro unificado está produzindo efeitos nesse congresso. Agora, na minha leitura, pelo que eu consegui acompanhar do encontro, o encontro unificado ele teve um caráter mais para dentro.
é restabelecer um diálogo que parou aí nos anos 80 entre grupos muito diferenciados, né, e que é uma espécie de autorreconhecimento, de se poder voltar a conversar, chamados agricultores familiares de vários tipos, os que estão representados na FETRAF não são os mesmos do MPA e não são os mesmos da CONTAG, assentados e dá conta dessa enorme diversidade de atores que se juntam nessa disputa por terra, mas afirmam a sua diversidade, que são tudo isso que cabe nesse nome que a gente junta sobre populações tradicionais, né? Então, o desafio de um autorreconhecimento aí, para dentro, é muito importante. E eu acho que não por acaso eles se comparam, eles se viram como continuidade do Encontro de Belo Horizonte, onde também foi isso, né? O Congresso de Belo Horizonte de 61. Também foi um encontro de grupos diferentes, teve um lado aí de autorreconhecimento. Bom, não vou ter tempo de explorar isso, porque eu acho um tema super importante. Questão da terra produtiva, Sérgio, o que mudou? Eu acho que primeiro tem a ideia do latifúndio igual em produtividade. Depois essa improdutividade foi mudando ao longo do tempo, porque tinha a terra que tinha um projeto de desenvolvimento, já estaria fora de desapropriação. Isso oscilou muito ao longo do tempo, né? E eu acho que a mudança, para mim, mais importante foi a da Constituição de 88, que cria essa tensão entre função social e produtividade, em que você tem a produção é um dos requisitos da função social, mas tem um indicador, um outro artigo da Constituição que diz que terras produtivas não podem ser desapropriadas, e cria uma tensão interna à Constituição que me parece bastante complicado, porque as coisas têm que ir para o STF nessas alturas, né? Supremo Tribunal Federal que vai ter que julgar isso, que é como é que pode ser interpretada a ideia de função social com uma perna só, né? Quer dizer, isto eu acho que tem implicações importantes. Juridicamente, embora haja pareceres do STF no sentido de reconhecer a questão da função social na sua plenitude, tal como definido na Constituição, nos processos de apropriação o que vale é a produtividade. O que tem contado é a produtividade, exceto o famoso caso da Fazenda Cabaceiras, que também retornou. Então, tem uma tensão aí colocada, né? E uma outra coisa que eu estou querendo chamar a atenção quando eu falo em mudança de significado é que, nos anos 60, terra improdutiva era uma terra que estava lá. Para especulação, eu acho que a especulação não é novidade, mas agora a terra produtiva é a terra que está à disposição da produção a hora que tiver melhor preço, a hora que tiver uma boa estrada, a hora que tiver algumas condições, né? Então, a terra produtiva e terra improdutiva, na minha leitura, a partir da dinâmica do agronegócio, e eu estou falando aí dos depoimentos que nós colhemos na pesquisa do agronegócio, né? Isso se conjuga numa mesma dinâmica, e os proprietários são os mesmos, né? E aí, eu acho que tem uma outra questão relacionada ao agronegócio, que eu acho que valeria a pena explorar aí em termos de pesquisa, é que a dinâmica, os segmentos dinâmicos do agronegócio não são os velhos latifundiários tradicionais, né? A dinâmica do agronegócio é dada por um setor de origem camponesa, de 2 ou 3 gerações, né? Quer dizer, o agronegócio hoje, a expansão do agronegócio é sulina, são os camponeses sulinos enriquecidos que constituem a dinâmica desse agronegócio. Sobre a questão da desapropriação, né? 1 milhão de famílias assentadas, um pouco mais, talvez, um pouco menos, depende de como a gente faz a conta. Sônia mostrou o índice de Gini e permaneceu. Então, você desapropria aqui e concentra ali na esquina, né? Ou seja, em termos de dinâmica fundiária no país, localmente houve mudanças significativas. Acho que Paulo e Sônia apontaram isso. Nacionalmente, mesmo se você pegar os índices pelos estados, o índice de Gini continua concentrado. Então, é um processo de reforma agrária muito limitado, muito contido, que não mexe no cerne da questão fundiária brasileira.
no meu modo de entender. Porque permite a reprodução da grande propriedade, né, na mesma dinâmica. Bom, sobre por que o sucesso dos assentamentos não chega à mídia, né? Por que quando a gente pega a mídia recente, esse ano já os grandes jornais já publicaram umas 3 matérias sobre assentamentos, todos eles falando da miséria dos assentamentos, né? Bom, eu acho que tem que considerar o que é a mídia no Brasil, né? Tem que pensar o que é a mídia brasileira, que tipo de aliança ela faz, que tipo de jogo político. A mídia não está fora desse jogo político que a gente está falando, a mídia é uma parte disso, né? Ela tem que entender um pouco melhor o lugar dessa mídia. Obviamente, eu não tenho tempo de explorar isso aqui, eu acho que fico por aí. Acabou? Não acabei, mas Não. enfim, o tempo acabou. Leonildo, desculpa, mas aqui realmente a coisa está triste. Eu vou só passar a palavra para o Sérgio, 2 minutos, se você quiser fazer alguma consideração. Não? Então, pessoal, agradeço a paciência de vocês, a coisa atrasou, o tema é denso, a discussão é profunda, mas, infelizmente, a gente tem problemas de alocação, de tradução, do auditório aqui que tem que fechar. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.